Vocês estão montando um time? A nossa convidada de hoje é médica cardiovascular. Ela é mãe de 5 filhos. 2 são autistas e recentemente ela descobriu que também está no espectro. Florência Assis, seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite e poder estar aqui contando um pouquinho da história, não da minha história, né? Da história da minha família, né? Exato. Então, eu gostaria que a gente começasse, que você explicasse para quem está nos acompanhando como que uma cirurgiã cardiovascular concilia, né, as responsabilidades de ser mãe de 5 filhos. Na verdade, eu fiz cirurgia cardiovascular e eu trabalho com terapia intensiva, mas hoje, na verdade, eu mexo mais com a parte da angiologia e com a terapia intensiva. Eu dou cerca de 22 plantões noturnos por mês para poder fazer o meu trabalho, o trabalho que a gente tem, que é o nosso montando um time. Então, a cirurgia cardíaca é a minha paixão, tanto que depois disso eu não entro mais na sala da cardíaca no hospital que eu trabalho aqui, que é o Madre Teresa, porque se eu entrar é capaz de eu voltar e não sair. Então, eu não entro. Mas a gente vai levando. 5 filhos não é esse absurdo e não é essa dificuldade toda que todo mundo acha. Todo mundo acha que 5 filhos é um caos. Não, não é. Tudo tem rotina, né? A gente tem rotina. E ela é rigorosa. Entendi. Florência, como que a sua formação médica influenciou na percepção e manejo no diagnóstico dos seus 2 filhos que são autistas? Não influenciou em nada. Nada? Não. O diagnóstico, na verdade, eu sou uma pessoa extremamente prática. Meus filhos, depois que a gente voltou até para BH, porque assim, eu tenho 5 filhos, 3 são gaúchos, que é o Benício, que até quando a gente tem o nosso logo do Montando um Time, é a bolinha vermelha, é o Benício na sua cor preferida. Os gêmeos Theo e Luca, o Theo é amarelo e o Luca é verde, que são as suas cores preferidas. O Mário, que é o meu primeiro autista e é o meu primeiro mineiro, é azul porque foi o primeiro autista, e o laranja é o Felipe porque foi a última cor que sobrou mais alegre para poder colocar. O Mário, ele era um autista, ele era uma criança diferente. Eu tive o Theo e o Luca e eles nasceram prematuros de 33 semanas e eles ficaram um mês entubados na UTI. E o Mário nasceu e ele era muito bravo, ele não tinha um contato ocular, mas eu nem olhava muito para o contato ocular, mas sim pelo tanto que ele era bravo, ele era irritadiço. E ele não falava, ele não balbuciou, ele não falou. Ele não falou palavras soltas, nem marará, ele não falava nada. Eu falava, tá errado, porque eu tenho uma amostra de 33 semanas, que teoricamente era para viver com 1 ano de atraso do que é o seu primeiro ano de vida, e esse menino não fala. E eu tenho um sogro que é pediatra, que virava e falava assim, ele não fala, mas ele é mais inteligente que muita gente. Só que o menino ele apontava, ele pegava uma torradeira, pegava a manteiga, pegava a faca e tá aqui, ó, eu quero uma torrada. Tá errado. Sim. Tá errado. E eu tinha uma fono aqui que ela cuidava do Benício, que tinha mania de falar cacai, e depois o Luca, que falava igual cebolinha. E aí eu peguei e falava com ela, olha, Kênia, você tem 6 meses pra puxar a língua desse menino falar. E não falou. Ele tá errado. Daí eu peguei e marquei uma neuropediatra. A gente preencheu um questionário que tá no site da Sociedade Brasileira de Neuropediatria. É um site onde você acompanha os marcos do desenvolvimento do seu filho, e a gente preencheu. E aí era assim, era o pai, pelo pai o menino até cantava, pela mãe o menino é mudo. E aí a nossa babá na época era o meio termo, mas não, ele não falava. Então, pelos marcos de desenvolvimento, ele foi indo bem até a hora que falou. Quando chegou a parte da fala, não existia. Ele nunca regrediu, que realmente é um medo muito grande, é quando tem a regressão. Mas ele nunca regrediu. Mas na hora da fala, ele também não progrediu. Então, eu marquei uma consulta com uma neuropediatra, que PH, eu olhei e falei, eu não quero bambambam, também não quero que seja um conselho, um número de conselho abaixo do meu.
Eu quero uma pessoa que tenha uma experiência, que seja uma pessoa boa, uma pessoa acessível. E nisso a gente caiu na doutora Thelma Nossi, com quem eu tenho um amor grande e uma paixão muito grande, porque ela é uma pessoa extremamente sincera. Cheguei lá e o Mário ficou encantado com a régua de medir a altura dele. Depois, quando foi o Filipe ficou apaixonado pelo pano sanfonado da pia, né? Com tantos brinquedos, com tantas coisas, apaixonado pelo cano da pia. E aí eu cheguei lá e eu falei, é autismo? Ela, é autismo. E aí, quando terminou, meu marido disse assim, vamos ouvir outra opinião. Eu falei, não vamos tratar. Sim. Porque não adianta você ficar rodando para você escutar um diagnóstico que não vai ser aquilo que é real. Então, bora para terapia e tratar, porque tempo é cérebro, neuroplasticidade. Quanto mais cedo você começa, mais cedo é a chance de você ter um filho que é um nível grau 3 de suporte, que é o caso do Mário, para um grau 1 de suporte, que hoje ele fala tudo, ele faz tudo. Inclusive, a escola que negou ele teve que engolir ele, porque eu bati 2 anos nela, e ele estava lá cantando uma escola bilíngue italiana, a Fundação Torino, aqui em BH. A Magda Casarotti falou que ele não era bem-vindo, porque se ele não falasse a língua mãe, como é que ele ia aprender o italiano? E tá lá no dia da Páscoa, ele com orelhinhas, sacudindo os negocinhos, cantando em italiano. Eu falei, vocês já mandaram para ela? Para ela nunca cercear o direito de uma criança, porque você não conhece as possibilidades. Eu vou chegar nessa parte, inclusive, que eu achei bem interessante a sua atitude em relação à escola, mas a gente chega lá. Eu quero saber você, Florence, como médica, como que você entendeu, enfrentou esse diagnóstico? Porque o teu marido, pelo que você está me dizendo, vamos ouvir uma segunda opinião. E você, muito prática, disse não, vamos tratar. Eu sempre fui muito prática. E eu sou bola pra frente. Sim. Bora pra terapia. Porque é o que trata, bora pra terapia. E eu não sou uma pessoa muito sofrida, não. Mas o meu marido, sim. Ele viveu o luto do diagnóstico, o luto da não aceitação. Inclusive, o luto, ele tem fases, ele tem 5 fases. E ele ficou calado. E principalmente pelo fato de ter nos todo pediatra. E ele nunca falou nada pra mim. E eu falava, tá errado. Esse menino tá errado. Não dá, tá errado. E aí depois veio o Filipe. Mas o Filipe falou. O Filipe era um doce. Assim, eu falo que o Mário é o meu docinho. Eu tenho um apelido para cada um. O Mário é um doce. É um autista extremamente doce, amoroso. Mas eu tenho o azedo. Daqui a pouco ele vai chegar, ele vai aparecer aqui na nossa entrevista. É o azedo. E aí eu falei que agora ele não é mais azedo, ele é o azedinho doce da mamãe, para ver se ele fica um pouco mais docinho. E aí o Filipe, ele falou, ele balbuciou, ele tinha um certo contato ocular, mas ele tinha comportamento disruptivo, ele batia a cabeça. E eu falei, quer bater a cabeça? Então vamos botar um capacete. Então eu tenho muitas fotos no nosso Instagram do Montando um Time, onde o Filipe tá de capacete. Eu falei, quer bater? Pode bater, mas vai bater de capacete. E foi a EMEI da Timbiras aqui que chamou a gente para uma conversa onde ele gostava de um laguinho, ele ficava batendo a mão no laguinho lá, sabe? E ele não tinha muito... Não ligava muito pros colegas. Mas o principal é que ele quebrou muitos vidrinhos desses de 10 por 10, Sim. Que tem lá na EMEI, que é uma escola municipal, é um projeto que tem aqui em Belo Horizonte sensacional. E aí eles estavam preocupados. Eu falei, gente, preocupa não, que tem capacete. Mas o Gustavo realmente ele demorou. E quando veio o Filipe também ele resistiu em aceitar ele hoje ainda resiste em aceitar o diagnóstico do fato do Filipe ser autista. Porque ele, como ele tem a intenção comunicativa, então ele se comunica muito bem, ele Sim. fala muito bem. Mas ele tem outras questões. Entendi. Então, aí, nessa parte é que não há um consenso, mas ele tem um consenso porque a Thelma bateu o martelo. Então, aí ele aceita. Entendi. Comigo aconteceu da mesma forma. Eu saí do consultório com meu filho e o meu marido falou assim, daqui 3 meses está tudo bem. Eu falei, não está tudo bem porque não é uma doença, é uma condição. Ele não é doente. E aí fomos, ele viveu a fase de luto também, como o seu, como não falava a respeito para ninguém, e hoje em dia a gente enfrenta juntos. A gente parece que carrega um chumbo, não é? O diagnóstico pra gente bola para frente, bora, mas o marido se torna quase que um peso pra gente. Eu viro e falo assim, não, eu não quero carregar um peso, porque assim,
já tem uma coisa que eu estou tentando deixar de forma positiva para a gente poder seguir em frente e buscar a melhora, mas o marido se torna o peso naquele momento. Enquanto você está querendo ser positiva, tá ali, ó. Não é Sim, isso. Perfeitamente. Só que você não tem um sogro pediatra, eu tenho, né? E todo mundo fala assim, mas como que você é assim, pra cima, dá plantão e segue a vida? Eu falei, a vida segue. Sim. Não podemos ficar. De fato. Florence, me fala um pouquinho como que é o tratamento multidisciplinar dos meninos. O que eles fazem hoje? A gente fala, na verdade, a gente não é multidisciplinar. Na verdade, é um tratamento, todo autista, ele tem um tratamento que é transdisciplinar. Ele envolve tanto a neuro, quanto a psicocomportamental, a fono, a TO e as ATs. Vou te dizer que eu já tive ATs em casa. Funciona não. Eu tenho 5 meninos. Fica a gente no celular e tal, então não é legal. Então eles estudam, todos os meus filhos estudam no período da manhã. E todos fazem a terapia, todos não, e os 2 fazem terapia no período da tarde. E eles ficam de 1h30 às 5h30 na clínica. Inclusive, eles têm os períodos eles fazem 2 terapias por dia lá. E aí, depois, eles ficam com as ATs lá. E achei muito mais produtivo. A Vivi é uma psicoterapeuta que eu amo de paixão. A gente até fez um podcast com ela. A gente teve 3,5 milhões de visualizações no Reels. Eu fiquei doida, porque o telefone vira uma loucura na sua vida, né? Verdade. E assim, ela é apaixonada pelo Mário. Ela fala que ela quer roubar o Mário. Agora ela quer roubar o Felipe, porque o Felipe agora tá mais doce, né? E o Mário já tem a personalidade dele. E terapia, intensidade, qualidade, próximo à minha casa, qualquer coisa que tenha, a gente pega, entra em contato. A Vivi falava muito fácil na EMEI. Eu tinha um contato muito fácil com a diretora da EMEI. Ontem, por exemplo, eu estava conversando com ela às 10 horas da noite, e isso faz toda a diferença. Quando você tem a proximidade da diretora da tua escola, isso realmente faz muita diferença. Então, assim, para mim foi tranquilo. Assim, eu não procuro botar um peso que as coisas não existem. Sabe? Eu procuro levar a vida de forma leve. Apesar de todas as dificuldades que a gente passa, a gente sabe que terapia não é barato, mas a gente segue em frente. Eu acho que é o mais importante. A gente tem que ter... Alguém nessa família tem que ter pensamento positivo, né? Exato. Não que o meu marido seja negativista e tal, mas ele é como se fosse aquela pessoa mais séria. É como se... Enquanto eu vou, ele tá com o pé no chão. De vez em quando ele me puxa, eu falo, me solta. Aí a gente segue. E cada um tem um jeito de pensar. O diagnóstico, né? Até mesmo a gente vai chegar nessa parte também, que é muito importante. Você falou do Mário. E eu lendo sobre a sua história, me chamou a atenção com relação ao Mário, quando ele começou a ir à escola, e você disse que houve uma luta até que Mário chegasse a essa escola, e você prontamente escreveu uma carta e disponibilizou aos pais explicando a condição do Mário e falando um pouco sobre autismo. E eu gostaria que você nos contasse como que foi a recepção na escola e, sobretudo, em relação aos pais. Porque as pessoas são leigas. Pra gente, que somos mães que vivemos o espectro dos nossos filhos. Eu que sou médica, né? Eu não tive isso na minha faculdade. Exatamente. Imagina pra gente que não tem. De repente você cai um presente que você não sabe. Sim. E aí, de repente, você tá virando militante quase, né? Porque você não aceita nada, né? Não aceita ninguém falar nada do seu filho, mas dentro de um certo limite ali, né? Acontece que o Mário, quando chegou a hora de ir na escola, fui eu na Fundação Torino, e a gente ficou esperando 15 dias para uma reunião, e eu falo que eu dou nome para os 2, tá? Porque eu não tenho vergonha, a gente tem gravado as reuniões, eu falo, ela falou para mim que o meu filho não era bem-vindo na Fundação Torino, uma vez que, se ele não falava a língua madre, logo, como é que ele iria aprender o italiano? Eu falei, hã? Então, que ele não era bem-vindo. Oi? Tipo, ela negou meu filho. Pensei, da gente mais pra frente, a gente até chegou a ter uma reunião por causa de um outro filho meu. Eu virei e falei para um diretor, você sabia que a sua diretora, além dela demorar 15 dias para ter uma reunião comigo, eu perdi a chance de mudar os meus outros 2 filhos para o período da manhã para acompanhar o terceiro, e por causa disso, eu poderia ter processado ela,
feito um processo civil e criminal, eu poderia ter feito uma denúncia, ela teria uma multa de 40, 50 salários mínimos, e se ela fosse de uma escola pública, ela perderia o cargo. Sabe qual que é a sorte de vocês? É que eu tenho um marido muito calmo, porque se fosse por mim, eu processava ela, sem contar os boletins de ocorrência que dá vontade de fazer. E aí, nisso, a gente foi para a EMEI. A EMEI é um projeto que existe em Belo Horizonte, que é a escola municipal, onde eles estudam aqui na Timbiras, porque é a que tem aqui no meu bairro. É um projeto premiado aqui em Belo Horizonte. É uma escola municipal onde ele recebe uniforme, material escolar. Eu vou te falar, a comida deles é melhor que a minha. Tá? E a Bia é um amor, a diretora. E a matrícula é compulsória. Não tem essa de você ficar pedindo, pelo amor de Deus. Então, assim, o cardápio que vem deles, cara, você fica sem sacanagem, você fica assim, de olho, você fica de boca aberta. Eles comem tutu com lobo, e aí vem cada alimentação, a porcentagem de vitaminas, o que tem em cada alimentação, a vitamina, a porcentagem de vitamina e quanto de caloria tem cada comida. Eu tenho o meu azedinho doce, que às vezes ele almoça lá 3 vezes, tá? Ele chega aqui e me almoça também. E lá ele foi muito acolhido. E aí o Mário ficou lá até o ano passado, até o ano passado, no final do ano. Que a Fundação Torino, ela funciona com o calendário europeu. Então, quando foi esse ano, eu fiz o teste, né? Eu já tinha uma amiga, que ela ia lá, ela ia fazer uma matrícula, né? Simular uma matrícula com uma pessoa com os mesmos dados do Mário, mas não iria dizer que é autista. E eu cheguei lá e fui. E fiz a matrícula. Qual foi a minha surpresa? Um dia, tocou meu telefone 9 horas da manhã, falando que os meus 2 filhos estavam aceitos na fundação. Mas eles estão aceitos, mas não foi assim, facinho assim. Tem 2 anos que eu bato na escola. Eu falo que eu bato mesmo, que eu não tenho piedade. Eu dou nome, eu dou sobrenome. A gente oferece capacitação. Eu estudei, eu faço pós-graduação, eu faço certificação. Não para tratar meus filhos, mas para poder palestrar e para poder estar falando e não falar bobagem, não falar uma coisa errada. E eu me lembro muito bem, o ano passado... era o ano, no início do ano, era dia 2 de abril, eles estavam fazendo, cada ano eles fazem matemática, tá? Esse ano é cinema, e o ano passado era inclusão. Eu perguntei, tem algum autista? Não, não tinha. Tinha cego, tinha amputado, tinha cadeirante, mas não tinha. E aí eu perguntei para ela no dia 2 de abril, porque eles fizeram, na época do dia da síndrome vital, a troca das meias, né? E aí eu falei assim, vocês vão fazer alguma coisa no dia do autismo? Aí a resposta que eu tive foi, abre aspas, não, assim como a gente não comemora o dia do índio, a gente não comemora esse tipo de data. Eu juro por Deus, eu nem quis brigar, eu nem quis falar nada, eu só peguei e falei assim, oi, né? O que você tá colocando 2 condições completamente diferentes numa mesma caixa, ela não deveria nem ser, ela não deveria estar no cargo que ela ocupa. Sim. Pronto, segui meu baile em frente. E aí a gente começou a fazer os nossos simpósios, onde a gente começou a convidar a escola. E aí eles começaram a ver quem é a gente. Até então eles nem sabiam que a gente fazia podcast. E aí a gente, pro Mário chegar nessa escola, se não fosse o e-mail da Timbiras, a Bia e todas as professoras, jamais ele chegaria lá. Hoje, por exemplo, ele é o único aluno. E ele tá lá só 6 meses, vai fazer 6 meses só. Ele é o único aluno da sala dele que sabe ler. E isso é graças a e-mail e às terapias. Sim. Tá? O Mário hoje, ele fala normal, às vezes ele tem algumas palavrinhas que ele tem um pouquinho de dificuldade, mas ele fala, ele é verbal. Ele é um doce de menino. Eu falo que realmente é um docinho, as minhas falam que é o meu preferido. Não, não é meu preferido, porque pra mãe não tem preferido, mas é porque pela jornada dele. E vou te falar, eu não lembrava dele, não falando. Até semana passada, quando o celular faz os vídeos e mostra os anteriores pra gente, né? E desses anteriores tinha um do Mário, onde não falava nada. E aí você fala assim, gente, isso é um milagre, porque assim, não é milagre. Isso é trabalho, isso é terapia, isso é intensidade, isso é qualidade, isso é oferecer para ele tudo aquilo que ele tem dinheiro e tudo que ele tem direito e
oferecer a mesma condição que os irmãos. E aí ele chegou na fundação, no primeiro dia de aula, eu virei para o meu marido e falei, Gustavo, precisamos escrever uma carta. Porque as pessoas, elas têm o hábito da gente querer... A gente, às vezes, quer cobrar da escola a inclusão de cima para baixo. Eu quero um professor incluso, eu quero uma pessoa, né? Eu quero um TEI ou PDI, é a mesma coisa. Eu quero um acompanhante, né, de apoio. Mas você, por acaso, contou para a sua escola, para o grupo de mães, que você é mãe de uma criança autista? Porque, assim, o teu filho pode vir bater no meu menino, ou o meu menino, pode ser um pouco mais nervoso, pode ir morder seu filho. Você vem tirar satisfação comigo. Eu vou virar e falar assim, meu menino é autista, eu te peço desculpa, nós estamos trabalhando essas questões. Por quê? Infelizmente, a escola, ela não pode, e ela não pode virar e dizer para você, olha, o filho dela é autista. Existem essas questões, né? A escola, ela não pode ficar né, falando da condição de uma criança para os outros pais. Então, assim, da mesma forma como eu me sinto na obrigação de chegar e falar assim, não, você me desculpa, meu filho é autista. Da mesma forma, você pega e vai dizer, olha, teu filho tá batendo no meu menino. Você fala, olha, desculpa. Ou então o meu bate no teu. Desculpa, meu filho é autista. Não, mas eu não sabia. E tal. Como é que você vai querer cobrar a inclusão do teu filho naquela escola se você não teve a humildade de se despir de todo o teu preconceito e contar? E foi uma carta, assim, gigante, e a gente sempre, quando alguém pede, a gente sempre disponibiliza, porque a gente conta quem é o Mário, como é o Mário, por que o Mário chegou lá só agora? A gente conta o caso da Magda, sim, da mesma forma como a gente bateu, eu reconheço a humildade de pegar e aceitar meu filho na condição. Eu tenho certeza que ele é o primeiro autista matriculado regularmente, com um laudo, com um diagnóstico fechado naquela escola. Eu tenho certeza absoluta. Os autistas que lá estão, o TDAH, TOD, síndrome de Down, estão lá porque eles entraram na primeira materna e o diagnóstico foi feito ao longo do tempo, que é diferente do Mário, que entrou já sabidamente autista. Então, isso é uma condição muito diferente. Então, assim, se eu não sou honesta com os pais dos colegas dos meus meninos, como é que eu vou exigir inclusão? A inclusão, ela não pode ser só de cima para baixo. E vou te dizer, esse foi o meu maior aprendizado desse ano, da minha vida. Apesar dos projetos que a gente faz, tudo, não adianta a gente querer inclusão de cima para baixo se você não faz ela de baixo para cima. Se você não for humilde, não se despir dos seus preconceitos e contar quem é seu filho, por que ele chegou lá agora? Ele já tinha 3 irmãos lá, contar como ele é, como que ele funciona, ele é autista, que mesmo quando ele tem uma crise, ele não é agressivo, como que ele funciona, todo o funcionamento. E isso era um texto que era tão grande que o Gustavo, meu marido, virou e falou assim, a cada parágrafo você dá enter, porque se apareceu leia mais, ninguém vai ler. E isso se refletiu na festinha que a gente fez de aniversário do 5, no dia 16 de novembro, de março agora. O Mário, ele tem 22 colegas, 19 estavam na festa. Fantástico. Proporcionalmente ao meu filho mais velho, que tem mais ou menos em torno de 25, 30 colegas, tinham 12. Os gêmeos, entre 25, um tinha 12 e o outro tinha 15. Olha a diferença. Ou seja, mudou o olhar. A gente fez a inclusão. Sim. A gente não esperou a escola fazer a inclusão, a gente chamou. E outra, antes dele entrar na escola, o ano passado a gente solicitou uma reunião para que a gente pudesse contar um pouquinho de quem é o Mário, para que eles pudessem entender. Você vai me perguntar assim, e o PEI chegou no primeiro mês? Eu falei, não, o PEI chegou em maio. E vou te dizer, não foi tão ruim. Por quê? A professora não conhece o Mário, a escola não conhece o Mário. Então, assim, eu acho que foi até, de certa forma, salutar, porque elas puderam conhecer quem é o Mário, como ele funciona. Inclusive, no dia que a gente foi fazer o PEI, ver e dar o ok, muitas coisas já tinham mudado. O Mário já tinha evoluído e avançado em outras questões. Então, assim, eu acho que isso faz muita diferença. Porque a gente que é atípica, a gente quer cobrar sempre, né? Parece que aquela coisa está imbuída na gente. A gente quer o melhor, a gente quer cobrar, a gente quer inclusão, a gente quer aquilo. Mas, às vezes, a gente esquece do nosso papel de humildade,
para a gente poder querer, para poder cobrar, a gente também tem que ser humilde. E a gente tem que expor as nossas fragilidades também. Não adianta você querer o melhor do seu filho se você não está fazendo o melhor para ele. Concordo. E essa foi a história da escola. Perfeito, No perfeito. o azedo está chegando lá, meu azedinho doce já está chegando lá. Perfeito. Eu fiz praticamente a mesma coisa que você. Então, Falei, assim, vocês deram muita sorte, porque vocês pegaram o docinho. Agora o azedo tem o ano que vem. Tá? parabéns. Vocês que lutem. Parabéns. Agora, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o seu diagnóstico, porque o ano passado você também foi diagnosticada com TEA. E eu gostaria de saber como que você recebeu essa notícia e se para você, ao longo da sua vida, fez sentido. Meu diagnóstico, ele veio, quem fez foi a Juliana Parada, é psiquiatra, na verdade, ela é uma psiquiatra, ela inclusive vai estar no nosso simpósio, ela é uma das maiores especialistas no país de depressão pós-parto e doenças perinatais, tá? Eu tive 3 depressões pós-parto, dos meus 4 partos e das minhas 7 gestações. E aí, conversando e falando, porque eu tenho a insônia do autista, eu não durmo, eu durmo somente com remédios, com medicações. E aí, conversando e fazendo e contando um pouco da vida, e porque ela fez parte dos meus... Eu conheço a Juliana desde muito tempo, desde quando eu morava no Sul. Então, ela participou do meu... Como é que fala? De quando nasceram os meus gêmeos, porque eu fui entubada, o meu marido não viu os filhos, eles foram direto para a UTI e tudo. E aí, conversando, e aí eu contei para ela um dia que tinha uma festinha de aniversário da minha irmã mais velha, e aí o meu pai era muito moderno em Oliveira, ele tinha uma filmadora, e todo mundo filmando, e aí, como estava acabando as fitas VHS, eles pegaram e diminuíram, como é que fala? Eles estavam passando para CD. E numa dessas imagens, estava lá eu sozinha no cantinho, com aquelas lembrancinhas de quem tem 40 anos conhece, que é de papelão, que abre do lado do outro e tem a alcinha. Estava eu num cantinho, e aí tá assim, olha lá, Florência autista, no cantinho com essa sacolinha de surpresa. Tem isso gravado, cara. Tipo, isso, ó. E realmente, eu sempre fui uma pessoa que eu gostei mais de ficar mais quieta, mais do meu canto. Eu sempre fui mais reservada. Eu tenho um toque, eu sempre tive um toque. E na cirurgia cardíaca ele se exacerba, porque a gente vive de rotina, né? Então é lavar paciência, sepsia, tudo muito certinho, assim. Então a gente acaba que tem esse toque. E ele exacerbou muito no meu puerpério. Muito, muito, muito. E aí depois, conversando com a Juliana, e porque as medicações não faziam efeito, eu estava tomando doses cavalares de medicações para dormir. E aí a gente foi fazendo uns testes, e ela tá assim, Florence, porque todo mundo olha para mim e quem me vê acha que eu sou a cara do TDAH, né? Não, eu não sou TDAH, eu sou autista. Eu tenho a minha rigidez, eu gosto de ficar em casa, quietinha, sossego, sem ninguém. Olha, eu adoro. Meu marido sai com meus 5 meninos sozinho, vai pro clube. Eu fico em casa, de boa, tranquila. E assim, ele se justificou por uma série de questões que são minhas mesmo. Eu falo com meu marido, você tem traços autísticos, você tem espectro ampliado, assim como eu tenho um filho que tem altas habilidades e superdotação, mas eu também tenho 2 que são normalzinhos, mas que também tem alguns sinais de espectro ampliado, de traços autísticos. Por exemplo, o Theo não tolera um certo tipo de roupa, o Benício é um menino muito sensível. Então, todos ali têm um combozinho, entendeu? Mas a gente procura levar tudo da melhor forma, a gente tratamento para quem precisa mesmo, vai terapia para quem precisa. Eu te confesso, não faço terapia. Eu tomei medicação na minha depressão pós-parto, e o dia que eu tive alta, fui lá, dei alta, tomei ajuda, e no dia seguinte eu fiz um exame de gravidez, ó, tá grávida, voltei lá, falei, Ju, tô grávida. Ela, voltamos com a medicação. Né? E ela, inclusive, vai estar no simpósio, porque ela
entende muito disso, e ela vai falar exatamente das questões das medicações, que realmente existem marcos durante a gestação, que são, por exemplo, a minha pediatra, ela fez questão muito que eu segurasse minha gestação dos gêmeos mais que 33 semanas, que é um marco que às vezes não é uma coisa 100%, mas que muitos pediatras conversam entre si, que ali é um marco de autismo até. Então, assim, para a maturidade da própria criança. E ali eu tinha 2. Eles não, os gêmeos para o Benício, eles não têm 1 ano de diferença, eles têm 361 dias. Então, assim, eu tenho aquela escadinha assim. Fez sentido, sim, eu trato, mas a questão minha maior é o sono, porque eu me lembro, desde criança, eu não durmo. Eu sou capaz de ficar 3 dias acordada. Entendi. Ninguém acredita. Eu fico 3 dias acordada com essa mesma cara. Plena. Sem maquiagem, mas é a mesma cara. Plena. Sem nada. Florência, agora vamos falar um pouquinho do seu projeto, né? Do Montando um Time. Vocês capacitam os locais. Eu quero saber como que funciona isso e como que as empresas que vocês apresentam, né, esse projeto recebem. Eu falo que a gente tem o Montando Time, a nossa família, nós temos a Montando Time empresa que faz os treinamentos, e em breve vem a Montando um Time associação. A associação, eu falo primeiro que assim, a gente quer fornecer, aqui em BH tem o Instituto Mano Dal, que são muito bacanas, a gente quer fornecer terapias de qualidade, da mesma forma que hoje eu tenho um gasto substancial com terapias, a gente quer poder fornecer isso de forma gratuita. Esse é o nosso objetivo final, mas no meio disso tem o nosso projeto, que é o Montando um Time, que ninguém faz, mas não faz sentido, porque quando a gente começou no Sul, teve o primeiro, e do primeiro foi para 3, vocês estão montando um time, vocês estão montando um time, olha, vou te dar um cartão aqui de um amigo meu que é urologista, que é excelente. Ou então falavam assim, vocês são mormons? Nossa, mas 5? Vocês não conhecem? Não tem televisão em casa? A gente recebeu todo tipo de bullying que você puder imaginar. E aí, o Montando um Time surgiu com a necessidade de treinar nos locais, para que eles possam estar recebendo crianças atípicas. No primeiro momento, até foi para que recebesse até famílias numerosas, porque a grande maioria não está acostumada a receber 7 pessoas. E outra, antes a gente ainda tinha sempre uma pessoa que ajudava a gente no final de semana, agora a gente não tem mais. Né? E eu tenho um filho de 9, 2 de 8, 1 de 5 e o meu azedinho recém-completado 4. Então, assim, Gustavo sai com 5, vai no clube, no Minas e tranquilo. Ele vai para qualquer lugar com 5. Eu não saio com 5, porque geralmente no final de semana eu tô de plantão. Mas, assim, quando a gente vai, faz e é super tranquilo. Mas seria mais para poder educar as pessoas, para poder aprender a receber uma família grande. A gente fazia teste nos restaurantes, assim, mais nobres, assim. E aí, quando tinha as taças de cristais, o pessoal ficava assim, ó, cercando, sabe? Com medo. E depois disso veio, quando apareceu e fechou o diagnóstico do autismo, foi para educar mesmo, foi para poder ensinar. E como é que funciona isso? A gente começou com 2 projetos pilotos, que foi o Salão da Beth Silva, que eu conheço há 30 anos, eu falo 30 anos, a gente fica velha. E a Dona Hilda da Boca do Forno, que também conheço há mais ou menos 30 anos, é uma rede de doces e salgados que tem aqui em BH. São 15 unidades, a gente fez o daqui, que é minha vizinha, e a gente tem mais 14 unidades que a gente está fazendo. E a Beth tem mais um salão, e aí a gente resolveu treinar a previsibilidade. Meus filhos cortavam cabelos amarrados, tá? A Betânia, que tá aqui hoje, pegava, ia, segurava o Mário para poder cortar o cabelo, mais ou menos, né, e tal. Então a gente passou a treinar a previsibilidade. Então o que a gente faz lá no salão? A gente fotografou o salão todinho, e até chegar em quem vai estar cortando o cabelo. Mas antes disso, a gente pega... A pessoa liga, por exemplo, para marcar o salão. Não, hoje não vai ser cortado. Vai ser cortado daqui 72, 96 horas. Porque a gente manda um PDF para elas mandam um PDF para essas mães, para poder treinar a previsibilidade com os terapeutas dessas crianças. Com isso, a gente teve, que é que tem na nossa apresentação, um menininho, ele tinha 9 anos. A última vez que ele cortou o cabelo no salão foi com 1 ano de idade.
E aí, no primeiro dia que ele foi cortar, a Marcinha me ligou, porque logo que ele disse, Florenci, fulano tá aqui pra poder cortar o cabelo. Aí tá, a mãe, o pai tá assim, não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir. E no final conseguiu. E aí no final era chora cabeleireira, chora mãe, chora pai, chora, era um choreiro. E a Boca do Forno, e lá virou um salão inclusive, a gente criou um selo, porque assim, o autismo tem o selo de gravatinha, e aí, mas existe a questão de os autistas mais jovens, eles não aceitam a gravatinha e o quebra-cabeça pelo fato de ser, para eles significa como se fosse uma desconstrução, né? Como se eles não fossem organizados, né? Uma desorganização. E, inclusive, os mais novos foram e criaram aquele infinito, todo meio borrado. Aí que virou o BO. Por quê? Porque se confunde com LGBTQIA+. Então aí, como diz, não dá para agradar gregos e italianos, o que a gente fez? A gente fez um infinito com quebra-cabeça dentro. E é um selo que a gente dá, a gente primeiro vai no local, a gente faz uma palestra, e aí a gente dá um tempo de mais ou menos aí uma semana, ver quantos turnos são, para ver o que aquilo ali está gerando de movimento no próprio ambiente, tá? Geralmente a gente já descobre que ali tem alguém que tem um parente autista, ou isso aí já facilita a nossa vida. E a gente conversa com o dono do estabelecimento, quem são as pessoas que estão ali, que são mais antigas, que têm já um vínculo maior com a casa, né? E assim a gente fez na Boca do Forno, e aí eu peguei, e a gente foi e treinou, e aí a gente pegou essas pessoas que são mais afáveis para isso. E aí a gente pega e faz um treinamento de como atender, de se por acaso tiver uma criança e tiver uma crise, como acalmar, como abordar essa mãe, a forma de abordar. Tipo, nós temos um lugar, porque a Boca do Forno, por exemplo, tem um espaço kids, que era um espaço kids normal. Nós temos um lugar mais tranquilo. Você quer ir com sua filha para lá? Inclusive o Cássio, que era goleiro do Corinthians, ele estava morando aqui do lado, no hotel aqui do lado da minha casa, que é aqui, ó, que é nas minhas costas. E aí a gente encontrava, a esposa dele sempre estava indo no salão, que é o lugar para poder lavar o cabelo, e indo muito na Boca do Forno. E a dona Hilda é super parceira nossa. Então, assim, a gente foi, a gente treinamos. Então, assim, se uma criança pegar e resolver sair correndo, eles têm um treinamento para poder ir lá pegar a criança. Não pegar a criança de frente nunca, pegar de costas. E abordar a mãe, ó, temos um espaço mais tranquilo. E fizemos o primeiro espaço kids sensorial. Então, a Boca do Forno aqui em Belo Horizonte, ela não é que é propaganda, mas de certa forma é uma propaganda, mas é o primeiro local que se abriu, que tem um espaço kids sensorial, e que é onde tem toda uma equipe que é treinada e que é verdadeiramente inclusive com seu espaço kids sensorial. E o nosso selo é anual, a gente vai ver, tem ali, né? E como é aqui do lado, e realmente eu sou cliente dela uma vida inteira, eu passo ali quase que dia sim, outro também. Então, quando tem algum feedback negativo também, eu recebo, eu converso com a dona Hilda, com a sobrinha dela, a filha dela, a Patrícia. E nesses andares da vida, a gente vai descobrindo que na nossa família também tem autistas, assim como na família delas tem suspeitos de autismo também. É aquela coisa, né? Quando a gente acha que é só na gente, aí, por exemplo, na minha família vem um primo e fala assim, olha, eu acho que tem uma nossa prima que parece que tem um filho que tem alguma coisinha ali. E aí eu mando no grupo da família, tem alguém que tem TDAH, autismo, e ninguém fala nada. Aí vem uma tia, pega e bota um texto gigante que não tem nada a ver. Aí vai eu lá de novo, e vou lá, pergunto de novo. Até que alguém me responde no privado. E sim, eu tenho uma prima de primeiro grau autista com 2 filhos autistas. E ela trabalha na ANS. Então, assim, você vê que a coisa não é só para você, mas é que a única diferença é que eu consigo falar, eu consigo sair com os meus 5 filhos, e se alguém falar alguma coisa assim, meu filho é autista, eu tenho prioritário. Eu não sou preferencial, eu sou prioritário. E essa diferença é muito grande, exatamente, né? E os lugares que a gente treina, a gente não só treina, mas a gente deixa os colares de quebra-cabeça, a gente não coloca girassol.
Por quê? O Girassol abrange 602 crianças. Então, eu vou estar tendo uma briga com um lugar que não é meu de fala. Então, o meu lugar de fala o nosso lugar de fala é o autismo. Então, é para ele. Aí lá a gente deixa um livro que, por exemplo, lá a coxinha é muito famosa, quando vier a Belo Horizonte, te recomendo ir lá. É uma coxinha muito famosa. E aí ali, você comendo uma coxinha, você consegue ler um livrinho que chama Seu Nome é Davi e ele é autista. Depois eu mando para você no Insta, que é do Omar Aziz. Ele é um livro lúdico, assim, tipo, tá escrito assim... Davi está parado, né, deitado em frente ao ventilador. Você acha que ele está só parado, deitado em frente ao ventilador. Muito ao contrário. Ele está se imaginando voando com as gaivotas, ou então, tipo, nadando com as baleias. Ou coisa assim. Então, e no final desse livro é muito legal, porque tem, baseado no DSM-5, o que é autismo, autismo e sociedade e autismo e escola. São, tipo, é um parágrafo Perfeito. De cada, e é sensacional, porque assim, é um livro extremamente lúdico, que mostra realmente como é que é o funcionamento, né, de forma superficial, mas que mostra ali, baseado no DSM-5, informações de o que é autismo, ele é a sociedade e como é que é ele a escola. Então, assim, é um livro que eu faço questão de falar, porque foi o meu primeiro recebidos e eu fiquei extremamente encantada e apaixonada. E ele veio para o nosso simpósio assim, e é muito bacana. O livro dele é um livro que é um doce. Perfeito. Aproveitando esse gancho do simpósio, eu gostaria que você fizesse um contraponto, porque vocês terão um simpósio esse ano, mas o primeiro foi o ano passado, em 2023. Então, eu gostaria de saber como que foi, quais foram, né, o que vocês alcançaram e, de forma muito rápida, falasse do simpósio que vai acontecer para a gente poder finalizar. Ficaria aqui horas com você, porque sua história é fantástica. Rápido. Nosso primeiro simpósio a gente fez em 35 dias, tá? A gente tinha 29 palestrantes, todo mundo que eu ligava topava. A gente nunca teve nenhum palestrante que cobrasse de nós. E a nossa intenção era levar informação de qualidade, com embasamento científico, mas que não fosse só para profissionais. A nossa marca é que fosse um simpósio de família para família, e a gente conseguiu. A gente tem uma pegada também onde a gente faz 50% solidário, tá? Então todas as pessoas que entram comigo, e o nosso foco é focar nas APAES, secretários de saúde, de educação, para que tragam seus profissionais. Mas a gente estava fazendo sempre nas sextas-feiras, isso dificultava um pouquinho. E como ele ficou muito denso, muito grande, nós resolvemos e tivemos que partir no meio. Vamos fazer, então, no segundo semestre, um da parte médica e políticas públicas e um no início do ano da parte de terapias e da parte da escola. Mas a gente teve que pagar um preço, porque um foi dia 1º de dezembro e o outro foi dia 23 de fevereiro. Então, assim, ficou muito próximo, mas são assuntos diferentes, igualmente importantes, todos, para nós de terapia, que necessitamos que os filhos façam terapias extremamente importantes, mas, por exemplo, lá tinha um geneticista, onde, por exemplo, uma consulta de um geneticista é de R$1.500 a R$2.000, para que pudesse ter uma mãe que não tem condição de pagar, pudesse fazer uma pergunta, que talvez ela nunca teria a chance de levar o filho dela num geneticista. Então, esse sempre foi o nosso intuito. E o das terapias, para poder estar ali e poder falar de educação parental, porque existe muito, até que a Wanda precisava de ter tido mais tempo, não teve. E aí a gente decidiu fazer o terceiro. O terceiro já estava na nossa programação, era só questão de ajuste de dia. Ele seria dia 4 e 5 de outubro, mas aí falando, Lourenço, tem eleição dia 6. Eu falei, cortou. E a gente depende da boa vontade das pessoas para poder estarem cedendo o espaço para a gente, onde a gente o nosso primeiro, que é no The One Business aqui, e ele é da família Salim Matar, e é graças a ele que a gente pode estar fazendo, e dessa vez nós vamos fazer o maior simpósio de autismo de Minas Gerais, com pessoas extremamente... tem pessoas que fazem parte da nossa vida, eu falo que eu não tenho como não trazer as pessoas que passaram, que os meus filhos passaram, né? Mas a gente vai ter workshops também, tem os nossos patrocinadores que estão sempre ali com a gente, que tiveram na alegria, tiveram na tristeza e estão na alegria, e a gente vai ter os workshops, e também tem uma pegada científica, onde a gente tem estudantes que vão estar podendo fazer seus posters, e aí tem o pessoal das outras, né? Das clínicas, Sim. Da físio, TO, fono, medicina, pediatria, e aí eles vão poder estar apresentando seus posters, e aí
Tem o prêmio, mas eu falei, mas tem prêmio só pro primeiro lugar, tá, gente? O segundo e terceiro não tem. E aí a gente vai ter o doutor Marcelo Masrua, tem o doutor Carlos Gadia, que vai dar uma aula online pra gente, o doutor Thiago Lopes, e os nossos profissionais de Belo Horizonte, que a gente não pode deixar de ressaltar, que talvez não sejam as pessoas que, por exemplo, eu faço certificação com o doutor Thiago Castro, não consegui, mas assim, no primeiro ele mandou um vídeo, mas aqui a gente tem profissionais igualmente excelentes, igualmente, assim, na mesma linha, e a gente também tem que valorizar o que é nosso. Principalmente a gente tem que valorizar o que é nosso, porque quando a gente precisa, é aqui que a gente vai, né? É basicamente isso, e será no dia 15 e 16 de novembro, estão convidados, será um prazer tê-lo aqui, e vai ser um evento muito bonito. Dessa vez a gente está fazendo com 7 meses de antecedência. Eu falei, eu nunca fiz com 7 meses de antecedência. E a gente espera que dê tudo certo e que seja um evento muito bonito. Nessa segunda-feira, na próxima terça-feira agora, nós vamos lançar o nosso site. Dia 18, que é o dia do orgulho autista. E nesse dia do orgulho autista, a gente vai ter um candidato, né, um deputado do PT, um do PSDB e um do Solidariedade. A gente também, no nosso simpósio, a gente vai ter uma mesa onde a gente vai ter esses 3 deputados, que são de partidos completamente opostos um ao outro, falando de políticas públicas, porque a gente precisa de provar que política pública não tem a ver com partido, tem a ver com a causa. E são eles quem vão estar lançando o nosso simpósio, que vai acontecer dia 15 e 16 de novembro, é feriado, não tem desculpa, todos podem comparecer, estão todos convidados. Qualquer dúvida é só nos chamar no @montando um time, sou eu que respondo. O contato que está lá de telefone é o meu telefone pessoal, então assim, a gente está sempre à disposição. Perfeito, perfeito. Muito obrigada pelo seu tempo, adorei conversar com você, adorei ouvir a sua história. Parabéns pelo engajamento, é isso que a gente precisa. E eu termino com a frase desse podcast, porque somos muitas. Obrigada. E eu quero falar a minha frase, diversidade não é convidar para festa, e sim para poder chamar para dançar. Então eu acho que isso é o mais importante. Na próxima semana a gente volta com mais um episódio de Mães Atípicas Somos Muitas. Até lá.